Olá, pessoal! Agora nós vamos falar sobre ecossistemas, características dos principais ecossistemas brasileiros. Vamos lá? Primeiro, as habilidades que nós precisamos adquirir com esse conteúdo. Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura e etc., correlacionando essas características à flora e à fauna específicas. Identificar possíveis impactos provocados pela ocorrência de catástrofes naturais ou alterações nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema e avaliar de que maneira podem afetar suas populações, quanto às possibilidades de extinção de espécies, alteração de hábitos, migração, entre outras. Então, pessoal, vamos falar agora sobre os ecossistemas e biomas. Antes, precisamos lembrar sobre os níveis de organização dos seres vivos. Então, nós falamos como a menor parte de um ser vivo, a célula, um conjunto de células semelhantes que desempenham a mesma função vão formar os tecidos, o conjunto dos tecidos vão formar os órgãos, o conjunto de órgãos vão formar os sistemas, o conjunto de sistemas vão formar o organismo. Organismos semelhantes vão formar populações. Populações interagindo com outras populações de outras espécies vão formar as comunidades. As comunidades interagindo aí com o meio ambiente vão formar os ecossistemas. E o conjunto de ecossistemas que apresentam características semelhantes vão formar o bioma. E o conjunto de biomas vai formar aí a biosfera. Então, acompanhando aí a leitura, o conjunto de todas as regiões da Terra onde existem seres vivos, inclusive os humanos, é denominado biosfera. O bioma pode ser caracterizado por um conjunto de ecossistemas de características semelhantes, e um ecossistema é uma unidade funcional ou um sistema no ambiente onde componentes não vivos, ou seja, de fatores físicos, temperatura, umidade, água, substâncias químicas, etc., é denominado componente abiótico e interage com os organismos vivos, denominados componentes bióticos. Lembrando lá, biótico vivo, abiótico sem vida, E a gente sabe também que a alimentação é a principal relação que se estabelece entre os seres vivos de um ecossistema. Nós vimos isso quando falamos em cadeia alimentar. Sabemos que a base da cadeia alimentar é sempre um produtor, e os produtores, representados pelos vegetais, são os seres fotossintetizantes que produzem o próprio alimento. E produzindo o próprio alimento dentro da cadeia alimentar, eles vão servir de alimentos para outros seres vivos, E dessa forma, a energia produzida por eles é passada de indivíduo ao outro, tá? Então, os animais que se alimentam de plantas são chamados de herbívoros, os que se alimentam de outros animais são chamados de carnívoros, e os que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais são denominados onívoros. Com relação aos biomas brasileiros, o território está ocupado por 6 grandes biomas. Dentre eles, nós temos a Amazônia, que ocupa 49,29% de todo o território brasileiro, o Cerrado, que ocupa 23,92%, a Mata Atlântica, que ocupa 13,04%, a Caatinga, que ocupa 9,92% do território nacional, Pampa, ou Campos Sulinos, como ele também pode ser chamado, ocupa 2,07% do território nacional, o Pantanal, cujo domínio ocupa 1,76% do território nacional. Temos também outros biomas, como os ambientes marinhos e as regiões de transição, que são nomes dados às regiões que se encontram entre 2 biomas, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Aqui no mapa, vocês podem observar a localização de cada um desses 6 biomas que nós acabamos de citar, ok? Falando um pouquinho sobre a Amazônia,
Ela está localizada nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e uma porção do Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Possui clima quente e úmido, com temperaturas variando entre 20 a 41 graus durante o ano. As precipitações pluviométricas são superiores a 1.800 milímetros por ano. A umidade na região apresenta índices de 80 a 100%, então é uma região bastante úmida e quente, e abriga uma biodiversidade imensa. Por isso que a Amazônia ela é tão visada por tantas pessoas. Com relação à flora, nós temos a castanheira do Pará, a seringueira, a sumaúma, o guaraná e uma diversidade de plantas epífitas. Muitas pessoas pesquisam as propriedades medicinais de várias plantas que são provenientes lá da Amazônia. E a fauna é composta por uma variedade também imensa de insetos, anfíbios, jiboias, sucuris, bichos preguiça, peixe-boi, botos, onças pintadas e pirarucu. Vocês podem observar aí nas imagens algumas das espécies, tanto animais e vegetais, que são encontradas na nossa Amazônia. Bom, pessoal, aqui vamos falar um pouco sobre a caatinga, que está localizada nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e norte de Minas Gerais. Essa região possui clima semiárido com índices pluviométricos entre 500 a 700 milímetros anuais e temperatura entre 24 a 26 graus. Então, uma região de muito pouca chuva, baixa umidade, e isso favorece a vegetação típica adaptada ao clima seco dessa região. São plantas que possuem folhas transformadas em espinhos, cutículas impermeáveis e caules que armazenam água, conhecidas como as suculentas. Elas precisam aí reter essa água para conseguirem sobreviver nesse ambiente, esse clima seco. Essas características correspondem às plantas xeromórficas e temos como exemplo as cactáceas, mandacaru e facheiro, uma variedade imensa aí de espécies de cactos. E com relação à fauna, nós temos também animais típicos da caatinga, como os preás, veados, calangos, iguanas, onças e macaco preto. Aqui nós temos o cerrado, é um bioma do tipo savana, com árvores espaçadas uma das outras e de pequeno porte. A localização está na região central do Brasil, que vai abranger os estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo e Paraná. As condições climáticas são relativamente quentes. As temperaturas anuais variam de 21 a 27 graus. Possui uma época seca e com possibilidade da vegetação pegar fogo naturalmente de tão quente que se torna. Com relação à flora, as árvores possuem uma casca grossa, troncos retorcidos e raízes profundas, tentando buscar água aí nos lençóis freáticos. Existe um predomínio de gramíneas e plantas herbáceas, e destacam-se o ipê, peroba do campo e pequi. Com relação à fauna, alguns animais característicos são os gambás, tamanduás, lobo-guará, cutias, antas, tatus e sussuarana. Vocês podem observar aí nas imagens algumas dessas espécies animais e vegetais dessa região. Mata Atlântica, também chamada de Floresta Atlântica, é um dos ecossistemas mais devastados do Brasil. Está localizado desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Possui clima subtropical úmido ao sul e tropical úmido ao norte. Então, ela pode ser chamada de uma floresta tropical. Com relação à flora e à fauna, ela também apresenta uma biodiversidade gigante, de seres vivos, assim como a floresta amazônica. As plantas apresentam folhas largas e perenes. A vegetação é rica em plantas epífitas também. E as plantas características deste ecossistema são os ipês, pau-brasil, jacarandá, jequitibás, palmeiras. Nós temos aí os manacás, quando a gente desce a Serra do Mar, por exemplo, a gente observa aquelas árvores com flores roxas e brancas, E elas têm um perfume bem gostoso também. E com relação à fauna, não podemos deixar de citar as jaguatiricas,
os saguis, o nosso mico-leão-dourado, né, em vias de extinção, tucanos, papagaios, dentre outra variedade enorme aí de insetos, aracnídeos, répteis e anfíbios também localizados nessa região. Vocês podem comprovar aí nas imagens também algumas dessas espécies aí. Falando um pouquinho sobre o Pantanal, que é considerado a maior planície inundada do Brasil, localizada no oeste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, possui clima tropical continental. No verão, as temperaturas atingem 32 graus, enquanto no inverno chegam a 21. Com relação à flora, apresentam poucas espécies endêmicas, ou seja, próprias deste ecossistema. A palmeira carandá é a mais representativa. A fauna é diversificada, existem moluscos, crustáceos e peixes, como dourado, pau, jaú, surubim, piranhas, além de tuiuius, socós, jacarés, capivaras, onças e veados. Vocês podem comprovar aí, né, uma dessas variedades nas imagens. Ali a gente vê a palmeira carandá, que é a última imagem aí, uma variedade enorme de peixes, né? E por isso que muitas pessoas vão para lá, porque as águas de lá são cristalinas, bem transparentes mesmo, e possibilita a visualização aí dessa variedade aí de peixes que nós temos. Na região dos Pampas, essa região representa um tipo de pradaria. Ela está localizada no norte do Rio Grande do Sul. O clima do Pampa é subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas. Então, primavera, verão, outono e inverno são bem característicos nessa região. A flora possui predomínio de gramíneas e arbustos. Algumas plantas são louro pardo, cedro, capim-forquilha, grama-tapete, pau de leite, unha de gato, babosa do campo, cactáceas, timbaúva, araucárias, palmeira anã. E com relação à fauna, nós encontramos também a onça pintada, jaguatirica, macaco-prego, guariba, tamanduá, ema, perdigão, perdiz, quero-quero, joão de barro, veado campeiro, preá, tucanos, saíras e gaturanos. Então, a gente também encontra uma variedade bem grande de espécies, né, de animais e vegetais. Dos animais temos uma variedade enorme aí de aves, répteis, anfíbios, insetos, né, tanto vertebrados quanto invertebrados nessa região. Sobre áreas de transição que ocupam, né, 2 biomas, não podemos deixar de citar os nossos manguezais, que ficam nas áreas estuarinas, região muito rica, né, do encontro dos rios com o mar. É uma região considerada até mesmo autossustentável, né, permite a migração e imigração de várias espécies de peixes que ocupam essa área para desova e acasalamento. Nós temos aí a Mata dos Cocais, como o nome já nos diz, né? Que tem os coqueiros, e também possui uma variedade de aves, né? Nessa região, dentre outras espécies também de mamíferos, répteis, né? E a Mata das Araucárias, característica aí dessas árvores que possuem os galhos voltados para cima, né? E elas têm o pinheiro do Paraná, e dele a gente consome o pinhão, que vocês estão vendo aí também na imagem, né? A gente costuma comer nas festas juninas. Agora vamos falar sobre os impactos ambientais. Quando falamos em impactos ambientais, não podemos esquecer que existem impactos ambientais naturais, né, decorrentes, por exemplo, da cadeia alimentar, predadores, presas, né, ou de repente de terremotos, tornados, tsunamis, mas também temos impactos ambientais causados pela manipulação humana, né? O homem manipulando. Quando a gente fala sobre impactos ambientais, não podemos deixar de comentar sobre o acidente que ocorreu em Mariana, Minas Gerais. No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton,
rompeu-se, causando uma grande enxurrada de lama. A lama devastou o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, em Minas Gerais, destruindo casas e ocasionando a morte de 19 pessoas, incluindo moradores e funcionários da própria mineradora. Além das perdas humanas e materiais, a lama que escapou em razão do rompimento das barragens provocou um grave impacto ambiental. Liberou o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas de resíduos. A mistura, que era composta, segundo a Samarco, por óxido de ferro, água e muita lama, não era tóxica, mas capaz de provocar muitos danos. A liberação da lama provocou a pavimentação de uma grande área. Isso acontece porque a lama seca forma uma espécie de cimento onde nada cresce. Então, é chamado de pavimentação, lembrando aí, né, fazendo uma contextualização com o próprio asfalto, né, como se fosse duro e nada consegue penetrar. Então, improvável aí de replantio, por exemplo, né? Aí a gente vai ver as imagens, né, da cidade, antes e depois, né, do acidente. E o impacto mais perceptível no ambiente aquático foi a morte de milhares de peixes, que sucumbiram em razão da falta de oxigênio na água e da obstrução de suas brânquias. Além da morte de peixes, micro-organismos e outros seres vivos também foram afetados, o que destruiu completamente a cadeia alimentar em alguns ambientes atingidos. Entretanto, não é somente a morte dos organismos vivos que afetou os rios da região. A quantidade de lama liberada provocou assoreamento, desvio de cursos de água e levou até mesmo ao soterramento de nascentes. Muitos biólogos estimam que o Rio Doce precisará, em média, de 10 anos para recuperar-se do terrível impacto, enquanto outros estudiosos acham que esse impacto ele será irreversível, né? Não terá como ser recuperado. Então, a gente pode ver aí o que acontece, né, com a biodiversidade quando ocorre aí um erro cometido pelo homem. Também não podemos deixar de falar sobre a barragem em Brumadinho, né, que foi caso semelhante e um pouco depois, né? Então, nós temos também aí imagens, né, de pessoas tentando salvar o que conseguiam, casas soterradas pela lama, tentando salvar os animais, a imagem antes e depois, né, do incidente, e isso nos faz refletir um pouco sobre a preservação do nosso meio ambiente. Quando nós falamos aí do percentual ocupado pelos biomas do Brasil, a gente tem que pensar nessa situação, né? Que a gente tem que preservar porque a gente depende dessa biodiversidade, dependemos das plantas, dependemos dos animais e erros cometidos assim, eles vão causar impactos a longo prazo, sim, mesmo nos ambientes urbanos como o nosso. Aqui nós vamos falar sobre uma professora, Cláudia Carvalhinho, né, do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais, que fez análises com a lama de rejeitos da extração do minério de ferro, né? E ela observou a composição. Ela é composta de ferro, manganês, alumínio. Pode também haver presença de cromo, chumbo e arsênio. Quais seriam os riscos? A ingestão de metais pesados, quando ocorre de forma continuada, em alta concentração, pode causar problemas neurológicos. Estudos indicam que a ingestão de alumínio por longo tempo pode causar Alzheimer. E a contaminação física do material particulado destrói toda a vida aquática dos micro-organismos e dos peixes, porque ela impede a oxigenação da água, impede que as plantas, as algas responsáveis aí pela produção de oxigênio não consigam realizar, porque elas precisam da luz, né, para realizar aí o processo de fotossíntese. As formas de contaminação humana. O maior risco está na ingestão da água se não houver tratamento adequado da captação de água nos rios e afluentes atingidos pela lama. O problema não está apenas na ingestão da água. O uso para outros fins, como irrigação, pode ampliar o espectro da contaminação e potencializar os riscos para a saúde.
é possível se contaminar pelo ar. A poeira que vem da lama seca pode conter partículas dos metais pesados. No entanto, os riscos nesse caso são menores do que os da ingestão da água. Então, ela fez todo um estudo, né, e comprovando aí realmente os perigos que essa lama que ocorreu em Mariana e em Brumadinho, né, podem ocasionar aí diretamente na gente, né? Porque até mesmo na irrigação, né? Você pode levar aí partículas pequenas, mas vai ampliar aí a contaminação e potencializar assim o risco desses minerais aí no nosso organismo. Bom, pessoal, aqui algumas imagens para a gente fazer uma análise e refletir um pouquinho sobre o que a gente anda fazendo com o nosso mundo, com o nosso planeta, né? E quando a gente para pensar, né, nos desmatamentos, qual que é a influência, qual que é a interferência que isso tem no meio ambiente? A gente viu que as plantas são responsáveis por captar o gás carbônico e liberar o oxigênio no planeta. E com os desmatamentos, né, com a queda das árvores, isso deixa de ocorrer, né, se não houver aí o replantio, né, dessas árvores. E isso vai agravar também, de uma certa forma, o efeito estufa, o superaquecimento global, né? Que é a eliminação de monóxido de carbono, dióxido de carbono na atmosfera, que vai superaquecer a atmosfera. E isso, a longo prazo, vai provocar o degelo das calotas polares, né? Representado aí pelo nosso ursinho aí no iceberg, né? Como vocês podem ver, e os níveis do mar, dos mares, dos oceanos vai aumentar, inundando aí as cidades litorâneas. Então, quando a gente fala também na questão dos recursos naturais, né, do petróleo e os derivados do petróleo, hoje a gente já fala também em outros tipos de recursos que sejam renováveis, né, e menos prejudiciais aí ao nosso ambiente, como a captação da energia solar, energia eólica, né, os carros, né, movidos a bateria, movidos a energia, né? Então já está sendo feito estudos, já estão sendo feitos estudos, né, para melhorar aí e utilizar menos aí o petróleo e seus derivados, os combustíveis fósseis que a gente fala. Também a poluição dos rios, dos mares, né, com os também derivados do petróleo, né, os plásticos, depois que eles foram inventados, pensou-se numa praticidade do dia a dia, só que o acúmulo desses plásticos e a destinação incorreta deles provocou um outro impacto ambiental. Vocês já ouviram falar aí dos mares de plástico, oceano de plástico, né, onde muitos animais acabam digerindo, né, ingerindo aí esses objetos e provocando a própria morte, isso quando eles não ficam enroscados, né, em sacolas plásticas, utensílios de plásticos aí, e a fauna marinha vai se degradando juntamente com a fauna, com a flora marinha também, tá? A gente sabe que os maiores produtores de oxigênio do mundo são representados aí pelas microalgas que ficam na superfície dos mares e oceanos, tá? Então a gente tem que aí parar, refletir, reduzir o nosso consumo, né? Repensar, reutilizar, reciclar e reaproveitar aí os materiais que nós consumimos e dar o destino correto a cada um deles. Apresentação dos slides, duas frases que eu pensei bastante e achei bem pertinente colocar para vocês. As sementes fazem as árvores, os sem mentes desmatam. Ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja, né? Essa frase aqui é de Chico Xavier. Então é exatamente isso. A gente não tem que limpar, a gente tem que manter limpo, sujar menos. Então, pensando aí nos impactos ambientais e no futuro de vocês, dos projetos de vida de vocês relacionados com as profissões futuras, vocês têm que começar a pensar. E as pequenas ações individuais que nós já fazemos na nossa própria casa, na nossa própria residência, né?
até mesmo na questão da separação do lixo, dos resíduos, o que é reciclável, o que é reutilizável, o que é reaproveitável, o que você pode reduzir, isso já vai impactar lá na frente positivamente, tá? Então pensem, reflitam e obrigada aí pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos.